Lições para a Eternidade, um curso para iniciantes na Bíblia. Respostas simples para perguntas essenciais. Bem-vindo! Nesse novo estudo, iremos analisar o que a Bíblia fala sobre o estilo de vida que o cristão deve desenvolver. Sim, existe um estilo de vida. Como o desenvolvemos? Quais áreas ele atinge? Vamos estudar. Deus se importa com minha saúde? Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. 3 João, capítulo 1, verso 2. É impossível termos aprendizado e relacionamento com Deus ou com qualquer pessoa se não tivermos saúde física. Mente clara e corpo saudável são essenciais para qualquer atividade humana. Qual era a alimentação para a qual o homem foi criado? Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Gênesis, capítulo 1, verso 29. Se observarmos nossa dentição e nosso sistema digestivo, perceberemos que a carne não é a nossa dieta ideal. A Bíblia menciona frutos e sementes, sendo estas representadas por grãos, nozes e castanhas. Por que mudou? Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Gênesis capítulo 6, versos 6 e 7. Com o acontecimento do dilúvio, após as águas baixarem, houve escassez de alimentos. Deus então muda a dieta humana. Nosso tempo de vida diminuiu ao longo da história. Em Gênesis 6:3, Deus declarou: Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Antes disso, as pessoas chegavam a viver cerca de 900 anos. Mais adiante, em Salmo 90:10, vemos uma nova realidade. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Após o dilúvio, nosso Criador estabeleceu 3 tipos de dieta na alimentação. Dieta perfeita. Gênesis 1:29. A alimentação original, baseada em frutas, sementes e vegetais. Dieta emergencial. Gênesis 9:3-4. Permitida após o dilúvio, incluindo o consumo de carne, mas com restrições. Dieta de risco. Gênesis 7:2. Carne de animais considerados imundos, não recomendada para consumo. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Gênesis capítulo 7, verso 2. Disse Deus: Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Gênesis capítulo 1, verso 29. Notamos aqui que Deus faz uma distinção dos animais que entraram na arca e foram liberados para consumo, de Noé e sua família. Deus permitiu o consumo de carne para os seres humanos após o dilúvio, mas será que toda a carne foi liberada? A Bíblia apresenta 2 listas que distinguem os animais próprios para o consumo daqueles que não devem ser ingeridos. Essa lista, em Levítico, capítulo 11, versos 1 a 312. Digam aos israelitas: de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumina. 9 de todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Dessas, porém, vocês poderão comer insetos, aqueles que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas, vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Aqui temos uma lista clara dos animais e insetos que podem ser consumidos. O texto também menciona as aves, mas, de forma resumida, podemos comer aquelas que possuem papo e moela.
Existe uma maldição para quem insiste em comer qualquer coisa. Veja Isaías capítulo 66, versos 16 e 17. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pelo Senhor. Os que se consagram, para entrar nos jardins indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, outras coisas repugnantes e ratos, todos eles perecerão, declara o Senhor. Deus abomina em especial o consumo da carne de porco. E a ironia é que esse tipo de carne tornou-se há séculos a carne que o ser humano mais consome, junto com seus derivados. E sobre o uso de bebidas estimulantes e alcoólicas. A Bíblia tem uma posição? O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios capítulo 20, verso 1. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Provérbios capítulo 23, versos 20 e 21. Estes textos demonstram o perigo do uso dessas bebidas. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho. Quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Provérbios capítulo 23, versos 29 a 35. Outra condenação é dada a quem? Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba, você também, e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Abacuque, capítulo 2, versos 15 e 16. Interessante notar que há um país que aplicou o princípio desse versículo em sua legislação: o Japão. Lá, os índices de mortes e acidentes relacionados à embriaguez ao volante são extremamente baixos. Isso ocorre porque, em casos de acidentes envolvendo motoristas alcoolizados, não apenas o condutor é penalizado, mas também o estabelecimento que vendeu a bebida, recebendo punições equivalentes às do infrator. Por que devemos cuidar de nosso corpo? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. O cuidado com nosso corpo vem do fato de termos sido criados à semelhança de Deus, e seu Espírito habita em nós. Quando falamos sobre Deus e seu amor para alguém, nosso próprio corpo também é um testemunho para quem nos ouve. Se nosso corpo estiver debilitado devido a um estilo de vida descuidado, isso seria como ouvir um mendigo falar sobre sua riqueza. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Você conseguiria se imaginar entrando em uma igreja com um carrinho de esterco, pegando uma esponja e esfregando-o nas paredes? Provavelmente não. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos o santuário de Deus. Diferente de um templo físico que permanece no mesmo lugar, nós nos movemos e interagimos com o mundo. Cada vez que falamos sobre Deus, o que as pessoas percebem, ao olhar para o nosso corpo? O que sentem ao se aproximar de nós? Como é o nosso hálito, nosso cheiro, nossa aparência e nosso testemunho? Pare e pense. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, verso 7.
O modo como usamos nosso corpo, seja para o bem ou para o mal, trará consequências ao longo dos anos. É como uma poupança. Se gastarmos tudo de forma imprudente, não teremos recursos quando chegarem os tempos difíceis. E quando isso acontecer, não poderemos culpar a Deus pelas escolhas que fizemos. Por hoje, ficamos por aqui. No nosso próximo estudo, abordaremos o tema: uma sociedade. Obrigado por nos acompanhar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato através de nossas redes sociais disponíveis na descrição.